mais alguns exemplos da união do cátion com o ânion. Veja, o cátion é um átomo que, por aquela questão da regra do octeto, ele se transforma em positivo. Pode ser mais do que um átomo. Às vezes, um grupo de átomos precisa, para fazer o ajuste correto, precisa perder elétrons de maneira a ficarem positivos, quer dizer, o grupo fica positivo e ele vai receber o nome de cátion. Isso acontece também com os ânions. Não é necessário que seja apenas um átomo que se transforme num ânion. Às vezes, um grupo de átomos, para atingir uma estabilidade geométrica, eles acabam adquirindo elétrons a mais, mas é um grupo, tá? Um exemplo aqui, ó. Eu fiz um agrupamento de 2 enxofres, 3 oxigênios, e ainda precisou de um acréscimo de 2 elétrons para configurar um agrupamento, um ânion, cujo nome é tiosulfato. Então, veja, agora eu estou diante de um ânion um pouco mais complexo, mas isso é bem comum, tá? Pode ser átomo simples ou pode ser um agrupamento de átomos. Muito bem. Mas a maneira deles se relacionarem é exatamente a mesma. Veja só que tem uma diferença, que o agrupamento dos átomos eu preciso colocar dentro de um parênteses para encerrá-los, para mostrar que é aquele grupo que vale 2 menos. Tá? Muito bom. Então eu tenho o cálcio e o tiosulfato. Quando há a aproximação, 2 mais equilibra 2 menos. Então, não tem problema nenhum. Eu posso remover as cargas e escrever. Veja, aqui não houve necessidade do parênteses, porque aqui fora, na verdade, hipoteticamente, tem 1. Tá? E o 1 não vai fazer grande diferença. Então, eu não precisaria escrever com parênteses. Tá? Aí, o nome dessa substância, tiosulfato de cálcio. Um outro exemplo aqui. Eu tenho o alumínio, que se transforma num cátion trivalente, tá? E eu tenho um agrupamento de um carbono com 3 oxigênios, com 2 elétrons. Esse agrupamento vai chamar carbonato. Tá? E eu preciso encerrar o C e o O3 dentro de um parênteses para colocar a carga lá fora para mostrar que é o grupo que vale 2 menos. Muito bom. Aí eu faço a aproximação. Só que 3 mais não equilibra 2 menos. Portanto, eu tenho que fazer o 2 vem para a parte de baixo e o 3 vem para cá. Aí sobra 2 AL, cada um com 3 mais, 3 grupos CO3, cada um com 2 menos. Aí veja só, passando a limpo, AL2, abre parênteses, CO3, fecha o parênteses e põe o 3. Ou seja, esse 3 aqui de fora serve tanto para esse carbono quanto para esse oxigênio. Serve para os dois. Então, na verdade, eu estou pegando 3 agrupamentos de CO3. De outra forma, eu estou pegando 3 carbonos e 9 oxigênios. Tá? Muito bem. E o nome aí desse composto? Carbonato de cálcio. Mais um exemplo. Eu tenho um átomo de ferro que se transformou em ferrico. Muito bom. Ele vai se juntar com um grupo de 2 cromos, 7 oxigênios e 2 elétrons. A esse agrupamento dá-se o nome de dicromato. Veja, colocando um próximo do outro, fica claro que 3 mais não equilibra 2 menos.
né? Então, o que temos que fazer? Simplesmente pegar o 2, passar para cá, e o 3 passar para lá. Muito bom. Agora, o que nós temos? Nós vamos pegar 2 ferros e 3 grupos Cr2O7. Veja, eu preciso deixar esse 3 fora do parênteses, porque rigorosamente eu estou pegando 2 vezes 3, 6 cromos, e 7 vezes 3, 21. Estou pegando 21 oxigênios para formar o dicromato férrico. Tá? Veja, por que aqui mudou para férrico? Seguinte, alguns átomos, alguns cátions, têm a capacidade de formar 2 tipos, com 2 valências, com 2 valores, né? Aí é o caso, por exemplo, do ferro. O ferro pode ser 2+ ou 3+. O cobre pode ser 1+ ou 2+. O estanho pode ser 2+ e 4+. O cobalto pode ser 2+ ou 3+. Depende do tipo de reação que ele está fazendo, ele vai perder mais ou menos elétrons, né? Mas isso não interessa por enquanto. O que nos interessa é que, em havendo 2 possibilidades, aquela menor recebe o nome de oso, o sufixo oso. E, em sendo a maior, é ico. Então, por exemplo, do ferro, o ferro menor, 2+, forma o ferroso. E o ferro maior forma o ferrico, ou férrico. Aqui, cobre, cuproso e cúprico. Estanoso e estânico. Cobaltoso e cobáltico. Tá? Sempre dessa forma. Em havendo 2 formas, a menor é oso e a menor é ico. Tá? Isso tem que ser bem guardado. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido como se relacionam os cátions e os ânions, e eu vou disponibilizar uma tabela dessa, com que tem vários deles, vários cátions, vários ânions, tal, e eu vou disponibilizar nos exercícios para a gente usar bastante essa tabela. Bom, então, por enquanto é isso.